A seguir, IIGD Irajá. Bom, hoje o nosso assunto, irmãos, é comunhão com Deus. Pastor, mas nós somos de Jesus, nós temos comunhão com Deus. Muitos cristãos, irmãos, apresentam uma aparente comunhão com Deus. Mas quando surge um problema mais grave, quando surge um problema sério, muita gente se perde. Literalmente se perde. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Como é que deveria viver em termos de compromissos e responsabilidades um rei, o rei de Israel? Porque o rei, ele atuava como rei, como juiz. Ele era quem direcionava tudo para o povo. Quantas responsabilidades tinha Davi, irmãos, como rei de Israel? Então, olha só. Você vai observar comigo, irmãos, hoje um pouquinho do coração desse homem. O que ele buscava de Deus e o que ele pedia. Abra sua Bíblia no Salmo 27. Os irmãos vão ler comigo, versículo de número 4. Estamos no Salmo 27, versículo 4. Vamos juntos? Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Será que Deus está falando do templo de alvenaria construído? Não, irmãos. O salmista está falando. Ele disse que ele pediu ao Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Então ele orou por isso. Ou ele orava por isso. Mas ele disse, a buscarei, ou seja, eu vou me esforçar para cumprir, para que o que eu pedi a Deus eu possa fazer. E pedir é fácil, abrir a boca e pede. Mas e agora? Você imagina Davi como rei? Como ele poderia viver literalmente assoberbado de tantas coisas? E quando chegasse diante de Deus, se desculparia com toda a tranquilidade. Pai, eu não tenho te buscado como eu deveria, porque o Senhor sabe, o Senhor me fez rei de Israel, e eu tenho que cuidar de tanta gente, e eu tenho que resolver tudo, e eu tenho que administrar muito bem esse reinado, e eu preciso estar resolvendo coisas de um e de outro, e eu preciso julgar um caso, e outro caso, e outro caso. Então, o Senhor entende? Não, irmão, Davi tinha sede de Deus. Davi tinha fome da presença de Deus nele. Tem uma coisa que você e eu, não há um ser humano que suporte muitas horas: a fome ou a sede. Quando bate uma sede de água, meu Deus do céu, sim ou não? Quando vem aquela fome que as horas estão passando e o estômago está lá reclamando, e o teu corpo está sentindo, você já está enfraquecendo fisicamente. Caramba, até o cheiro de comida. Eu acho que as duas piores coisas na vida, né? As piores é a sede e a fome, quando não podem ser saciados. Pois é, irmãos, o Davi tinha fome de Deus. O Davi tinha sede de Deus. Com todas as suas responsabilidades, ele então sabia que se ele não se esforçasse, ele iria se embaraçar. Porque muitas vezes o cristão se embaraça, não com coisas que o distraem, mas com trabalhos, com responsabilidades. E como Satanás luta, irmãos, como ele trabalha, como ele atua, para que o cristão sincero não tenha tempo para Deus, para meditar na palavra de Deus, não apenas fazer leitura. Leitura você faz, meditação, comunhão, busca
como o diabo atua para que o cristão não se encha do Espírito de Deus. Porque se o cristão se encher do Espírito de Deus, se o cristão estudar a palavra, entender a palavra, o diabo sabe que não consegue destruí-lo, atingi-lo, sequer tentar brincar com ele. Satanás não se assusta com os evangélicos. Satanás tem pavor da luz de Cristo. Ele é trevas. E uma das coisas que mais acontecem hoje, uma coisa que impressiona, irmãos, são os embaraços dos cristãos, que não se importam. Eu fico impressionada, irmãos. Os cristãos hoje falam com a maior naturalidade. Quantas vezes a gente pergunta, eu não tenho lhe visto na igreja. Pastor, eu estou muito ocupado, eu estou trabalhando muito. As pessoas falam com uma simplicidade, como se isso fosse desculpa para Deus. Como se nós estivéssemos cobrando. E ela sentisse um peso em relação à igreja. Impressionante, irmãos. Os cristãos não estão preocupados em terem comunhão com Deus, em que a sua luz esteja literalmente brilhando para que o mundo possa enxergar alguma coisa de Jesus. Irmãos, o mundo está em densas trevas. O mundo está em densas trevas. O que está acontecendo com a nossa sociedade, irmãos? O mundo está precisando ver a luz de Cristo. E só vai ver se o cristão estiver iluminado. Como eu disse, tem gente que acha que é uma estação energética. O outro acha que é uma subestação. E tem gente que pensa que é um gerador, que não precisa de manutenção. Só que as coisas não funcionam dessa forma. Meu irmão, ou o cristão toma uma posição séria em relação à sua vida espiritual, para fazer o que a palavra de Deus manda, o que a palavra de Deus diz, ou ele vai cair nos laços do diabo. E quando chegar aquele dia chamado dia mau, ele vai se perder. Quantas pessoas de Jesus têm tombado na caminhada da vida? Irmãos, nós somos peregrinos aqui na terra. A nossa pátria é o céu. A nossa pátria é o céu. Claro, certo que nós temos de vencer aqui. Temos de vencer todas as adversidades. Temos de ultrapassar barreiras ou derrubá-las. Temos de fazer conquistas. Mas tudo objetivando uma única coisa: servir a Deus, agradar a Deus. A vida espiritual tem de estar sempre em primeiríssimo plano. Comunhão com Deus, intimidade com Deus. É impressionante os evangélicos hoje, irmãos. Caramba, tem evangélico que quando um demônio manifesta, um obreiro, um pregador, bota lá o bicho para virar virar cambalhota, virar de cabeça para baixo. Tá bom. E o diabo faz. E quando sai dali, o diabo atua. Doença em cima de doença, prejuízo em cima de prejuízo, casamento destruído, vida financeira arruinada. Ele diz: não, sou cheio do Espírito de Deus, busco uma vez por semana, 2. Meu irmão, não brinca, o diabo não é burro. Para enganar um cristão, ele se vira do avesso. E a intimidade com Deus, e a comunhão com o Espírito de Deus. Você está pensando que se ganha comunhão com o Espírito Santo num culto, no domingo, uma vez na semana, fazendo uma leitura corrida antes de ir para o trabalho, ou lendo alguns versículos sonolento ao final de um dia de luta? Está tudo errado, irmãos. Está tudo errado.
Lê de novo Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmista Davi, rei de Israel, uma coisa pediu, ele pediu uma. Ele não pediu duas, ele não pediu três, ele não pediu cinco. Que isso, pastora? Mas não tinha tantas coisas a pedir. Uma coisa ele pediu para a sua vida: Senhor, que eu possa morar na tua casa. Sabe o que significa morar na casa de Deus? Habitar no esconderijo do Altíssimo. É você fazer a sua residência, o seu domicílio, né, sob as asas do Espírito de Deus. Ou seja, a palavra é o meu alimento, mas ela é minha cobertura. O Espírito de Deus me enche, mas Ele é que me cobre. Então eu preciso desse óleo que é derramado do céu. Como é que eu vou conseguir esse óleo se eu for adoradora? Mas como é que eu vou ser adoradora se eu não dedico tempo? Se eu não me apresento a Deus? Se eu só vivo ocupada? As igrejas estão lotadas de pessoas, sim. Hoje muitas igrejas estão lotadas. Como muitos cultos aqui nossos, alguns cultos nossos estão lotando. Tudo bem. Mas quantos realmente estão com a sua lâmpada acesa? Quantos estão realmente alegrando o coração de Deus? Quantos têm o Espírito de Deus ativo no seu coração para guiá-los? Vai? Não vai. Tá sério, irmãos? Os cristãos não estão dando atenção à vida espiritual. Não estão se importando. Ou melhor, não estão dando a devida importância a buscar o Espírito de Deus, a se dedicarem. Irmãos, tudo aqui na terra vai passar. Se esforce. Estamos batalhando para que todo o povo de Deus tenha um bom entendimento, tenha um poder e receba as mais ricas bênçãos do Senhor aqui na terra. Mas Jesus disse: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? O que vai adiantar, meu irmão? De que vai adiantar, meu irmão? E quando o problema vem e é sério, e aquele dia mau, quando ele surge, e parece que as trevas tomaram conta, e agora? Qual é a saída? Resolver como? Como é que você reage no dia da tua adversidade? Porque uma coisa é encarar adversidade cheio do Espírito Santo. Uma coisa é encarar realidades em comunhão com Deus, estando no seu abrigo. Ou seja, eu sei que Ele guerreia as minhas guerras. Eu sei que Ele luta por mim. Eu sei que a palavra é viva e eficaz. Outra, meu irmão, é quando o dia da adversidade é naquela fase que o coração está frio, que as trevas estão dominando e não houve percepção. Nós vamos agora, marca aqui para a gente não gastar tempo nenhum. Nós vamos voltar aqui já e vai em Mateus capítulo 6. Vamos ouvir a Jesus Cristo. Versículo 33. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem lê comigo? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas que coisas, pastor? As coisas da vida, as coisas da terra. Depois que Jesus vem falando, desde o versículo 25, para que ninguém esteja ansioso, preocupado com as coisas da terra, ele vem então e ordena. Ou, quem sabe, não é? Ele falou num tom de conselho: busca primeiro o reino de Deus.
Mas eu acredito que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Está aqui no imperativo. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, irmãos, primeiro. Busca primeiro. Mas que significa? Não está dizendo ao amanhecer já. Sim, de preferência, primícias. Deus está dizendo que Jesus está dizendo que Deus seja o primeiro na tua vida em tudo. O primeiro em tudo. Infelizmente, Jesus não está encontrando primazia no seu povo hoje. Que isso? Não, irmãos. Não, pastor. Estou falando para a senhora, eu não vim dia de semana porque eu estou muito atarefado. Surgiu uma oportunidade agora, é a minha chance. Eu preciso pagar a faculdade dos meus filhos, imagina. Deus não sabe que os teus filhos existem, que eles fazem faculdade. Deus não sabe que você tem filhos, Ele não sabe. Ele não sabe. Antes de você casar, Ele já sabia quais os filhos que Ele ia te dar. Eu fico impressionada, irmãos, como as pessoas, infelizmente, menosprezam as grandezas de Deus. Irmãos, antes da bênção, vem o abençoador. Sabe o que Jesus disse? É-me dado. Sabe o que Jesus disse? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ou seja, você quer alguma coisa? O Pai me entregou tudo. Está tudo comigo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Palavras de Jesus. A palavra se abre em Provérbios e diz: riquezas, honra, estão comigo. É comigo. Eu fico impressionada que as pessoas correm atrás do vento, irmãos. Alguns são tão crianças, não fazem estudo da palavra, não buscam crescer espiritualmente, não buscam uma maturidade espiritual, e qualquer falsa oportunidade que surge, correm atrás, deixando o principal, que é a comunhão com Deus. Irmãos, o diabo sabe enganar muito bem muitos evangélicos, muitos cristãos. E como o diabo engana. Satanás estuda muito bem cada pessoa através de seus demônios. Ele não é onipresente. Mas quando alguém se converte, como o diabo observa? Como ele observa? Por quê? Porque se uma pessoa que se converter, se dedicar a conhecer a Deus para valer, e além de procurar conhecer verdadeiramente, se envolver com Deus, for uma pessoa interessada em conhecer a Deus, em conhecer pela palavra, porque é pela palavra, é através dela que você conhece a Deus e o mundo espiritual. Se o diabo perceber que a pessoa é interessada, enquanto ela não tem entendimento, ele vai negociar com tudo que ele puder, para essa pessoa não ter tempo para buscar conhecer a Deus. Porque se essa pessoa for esforçada e dedicada, participar de estudo da palavra, estudos da palavra de Deus, se meditar na palavra e fizer os seus apontamentos. Hoje eu estou aprendendo sobre paciência. Hoje eu estou entendendo como é que eu posso produzir isso. Deus falou nessa palavra, tem uma referência que eu ouvi no culto, eu agora vou ver a referência e vou ver, achei outra, então agora eu já sei, chega, acabou a contenda. Entre mim e meu filho não tem mais contenda, porque agora eu vou ter paciência. O diabo grita e diz: é mesmo? Quer dizer que você está aprendendo a ter paciência? Muito bem. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para você não aprender mais nada, nenhum fruto do Espírito. Porque quando você pensar em produzir esse fruto, você não tem material para isso.
Quando chegar o dia do estudo, você não vai ter condição de ir. Por quê? Meu irmão, quantos bobinhos não se preparam, sabe? Eu torci o pé essa semana, fiquei uma semana sem poder andar, por isso que eu não vim. Sabe, pastor, essa semana eu tive uma dor de cabeça. Mas eu falei, pastor, Isaías 53 não saiu da minha boca. Blá, 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 blá. Está escrito, está escrito, está escrito. Faltou o quê? Comunhão com Deus. Faltou o Espírito. A lâmpada estava apagada. Tem gente cuja lâmpada está apagada e fala, recita versículo, recita e berra e não muda nada. Eu acho interessante, tem gente que pula, meu irmão, mas pula. Diabo, você está debaixo dos meus pés. E o capeta está lá, segurando o tridente e apertando. E o problema não acaba. Irmãos, os cristãos não lidam com o espírito burro. Lamentavelmente eu tenho que dizer isso. Mas combatem o espírito sagaz. Para quem habita no esconderijo do Altíssimo, para quem habita na casa de Deus, para quem habita, não há problema. Porque não precisa berrar. O próprio Jesus guerreia as nossas guerras. O cristão que serve a Deus de verdade, que tem um bom entendimento da palavra, que se enche do Espírito de Deus, que se dedica a servir a Deus, esse habita no esconderijo do Altíssimo. Quando o diabo vem, ele tende a encarar o Altíssimo. Ele não consegue subir meio metro, porque é alto demais.